As pequenas empresas foram pegas de surpresa diante desse fato do coronavírus. Estão e vão ser afetadas nesse cenário. Como é que você pode olhar estrategicamente para o seu negócio? O que você pode fazer para minimizar o impacto? O que você pode fazer para salvar o seu negócio? Nesse vídeo aqui eu vou te dar dicas práticas para te ajudar nesse sentido. Mas é importante que você já dê um like nesse vídeo, porque ajuda que outras pessoas também que precisam desse conteúdo possam ter acesso a ele, tá bom? Primeira coisa que você tem que pensar é em relação ao seu caixa. Caixa é o rei do negócio nesse momento. Por quê? Se você tem caixa, o seu negócio provavelmente não vai quebrar, porque o caixa te sustenta. É claro que você não pode ignorar a força do dinheiro e não pode simplesmente achar que, mesmo que você tenha caixa, te permite continuar gastando. Então, toda mudança em relação ao seu negócio deve acontecer mesmo que você tenha caixa. Agora, se você não tem caixa, você tem um sério problema nas mãos. E aí você precisa agir rápido para sanear esse problema. Uma das coisas que você pode fazer é tentar buscar alguma fonte de financiamento. E aí o próprio governo também deve dar essas opções de financiamento. Ocorre que geralmente, quando essas opções estão liberadas, o acesso dela às pequenas empresas pode ser tardio, ou o acesso não é tão simples assim, porque muitas vezes a disputa vai ser muito grande por capital. Nós não estamos falando apenas de um segmento, de uma única vertical de negócio. Nós estamos falando de uma crise que envolve milhares de segmentos no Brasil. Empresas, desde as pequenas às maiores empresas, estão sendo impactadas. E aí, consequentemente, você pode pensar que talvez, se você se antecipar em buscar alguma fonte de financiamento, você pode, por exemplo, ainda aproveitar uma taxa que ainda está amigável nesse momento. E também o risco Brasil, sob o ponto de vista de financiamento, que também envolve a taxa praticada no mercado, também está ainda mais amigável. Eu não sou economista para dizer qual é o momento certo, mas o que eu posso dizer é o seguinte: fator tempo, quando se diz respeito à caixa, é um fator preponderante em relação ao seu negócio. Se você conseguir reter um pouco de capital nesse momento, isso vai te dar com outras ações, que eu vou te dar dicas aqui, para poder te ajudar então a ter condições de passar pelos próximos 90 ou mais dias. A previsibilidade que nós podemos fazer de acordo com o que está acontecendo nos outros países é um universo de aproximadamente aí cerca de 4 meses que a gente pode olhar. Então, ou seja, talvez falando aí 16 semanas ou mais, que as coisas começam então a voltar nos eixos e levando em consideração que vai levar um tempo depois para as coisas se normalizarem. Ou seja, muitos negócios se perderão nesse meio do caminho e o seu negócio pode não ser um desses negócios. Por isso você precisa olhar de forma estratégica e agir rápido em relação ao seu negócio. Se você tem um problema de caixa, o tempo ele é fundamental. Você consegue buscar algum tipo de capital para te dar um pouco mais de garantia? O que você vai fazer se você conseguir esse capital? Você vai gastar imediatamente? Não. Você precisa pensar que esse capital pode ser utilizado de forma mais estratégica. E aí você pensar um pouco como é que você vai fazer para reduzir os custos da sua operação o mais rápido possível. Se você tem uma previsibilidade de parada, se você tem uma previsibilidade de queda, ou se você já sentiu uma queda acentuada nos seus negócios, nesse momento é o momento de você reduzir custos rapidamente. Mesmo que você tenha que desfazer de alguns empregos da sua equipe hoje, o que é muito difícil para nós empreendedores, é entender que esse é um processo que você vai passar e que depois você vai recuperar. Agora, se você manter o custo atual na ilusão de que você vai conseguir resolver isso daqui a uma semana, provavelmente você vai quebrar a cara. E isso vai implicar em você ter problemas em relação à sobrevivência do seu negócio. Eu sei que dar alguns passos atrás, agir de forma não um pouco adequada, sobre o ponto de vista até claro, né, sobre o ponto de vista prático, né, que é, por exemplo, você ter que reduzir custos. Nesse tipo de custos, por exemplo, quando nós falamos sobre custos de pessoal, pode não ser a coisa mais amigável que nós podemos fazer em relação ao nosso negócio. Porém, nós temos que ser frios e estratégicos, olhando claramente os números. E aí entra no outro ponto que eu quero alertar você você tem controlado os seus números? Se nesse momento você chegar à conclusão que você não tem nem os números do seu negócio na sua mão, você não consegue enxergar como é que estão os números do seu negócio, talvez é um momento também para você parar e repensar esse aspecto. Olhar um pouco o que aconteceu no seu negócio nos últimos 2 ou 3 meses já vai te dar um panorama do impacto que você vai ter nos próximos meses, considerando que você pode ter uma redução de 30% ou mais por cento em relação ao seu negócio. Então você precisa pensar que os números te dão informações muito práticas sobre o seu negócio. E nesse momento é o momento também de virar a chave. Começar a controlar tudo
para que você possa ter os números do seu negócio nas suas mãos diariamente. Antes você poderia olhar o cenário de uma forma mensal, semanal, hoje você precisa olhar diariamente. O mercado mudou completamente com toda essa situação. Nós temos algumas medidas que o governo pode fazer e algumas que ele já até fez em relação a isso. Uma delas, por exemplo, é postergar o pagamento de alguns impostos, sobretudo a parcela referente aos tributos federais do Simples Nacional. Na prática, isso não resolve plenamente o seu problema. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que fala especificamente sobre esse assunto, então não vou ficar delongando dentro desse vídeo aqui. Outras ações também que você pode se fazer valer é a possibilidade de você obter crédito com linhas específicas para esse momento, com linhas onde vão dar uma redução significativa de juros e, com certeza, também um prazo de carência. Agora, se essas linhas já estão disponíveis ou se quando estiverem disponíveis, essas linhas estarão disponíveis para todo mundo que quiser pegar, isso nós não sabemos. Porque se nós olharmos todo o impacto que a falta de caixa pode gerar nos pequenos negócios, nós sabemos que a conta não vai fechar e que não vai existir dinheiro suficiente para todo mundo. Por isso você precisa olhar ações internas com ações externas em relação ao que o próprio governo pode fazer. Uma das coisas que deve acontecer, e nesse momento ainda não temos nada concreto em relação a isso, é a interrupção do contrato de trabalho, e isso eu vejo como sendo assim muito bom para as pequenas empresas nesse momento. Não há de se negar que uma preocupação significativa são as pessoas, e não há de se negar que uma preocupação significativa seja em conseguir pagar as pessoas. Se você conseguir, por exemplo, a possibilidade de não pagar pelos seus funcionários por um tempo e esses profissionais serem postergados o seu contrato e, consequentemente, nesse meio período, eles serem pagos pelo próprio governo como se fosse um regime, por exemplo, de seguro-desemprego, você tem uma possibilidade bem significativa de conseguir manter o seu negócio em stand-by. Nesse momento de crise, nesse momento, e depois você vai lá e retoma o seu negócio quando as coisas começarem a normalizar. O poder da circulação de pessoas, ele é fundamental para que a gente possa, por exemplo, ter resultados no nosso negócio. Então, quando você impede a circulação, centenas de segmentos diferentes, eles vão ser impactados diretamente em relação a isso. Então, essa possibilidade, ela é importante. Agora, pode ser também que tenhamos uma possibilidade mista em relação a isso. Você tem que pagar uma parte desse salário e o governo assumir uma outra parte. É uma outra possibilidade também. Nós também podemos ter possibilidades de alguns valores que consomem o caixa das empresas de ordem mensal, como, por exemplo, pagamentos de parcelamentos de tributos anteriores, eles serem postergados ou simplesmente serem eliminados de se pagar esse período por um período talvez de 180 dias, seria muito interessante, porque você pegaria toda essa dívida, jogaria para o final do processo, você simplesmente não pagaria esses parcelamentos nesse momento. Também existe a questão da perda do parcelamento se você deixar de pagar. Você tem uma regra básica sobre o parcelamento ser rompido ou não. Se o governo simplesmente ignorar essa regra e dizer o seguinte, não, beleza, vocês não podem pagar agora, então não vai ter aplicabilidade dessa regra nesse momento por conta da crise. Também é algo interessante. O não pagamento do INSS, principalmente nas empresas de lucro real e presumido, pode ser muito interessante. E até quando você olha no próprio Simples Nacional, a parcela do INSS sobre o Simples Nacional, se não houver o pagamento ou a postergação desse pagamento pelo menos, você também vai ter algo que vai te ajudar do ponto de vista de caixa. Independentemente disso, eu posso dizer para você o seguinte, dependendo do seu segmento, você nem deve pagar os seus impostos nesse momento. Por quê? Você vai ter opções de parcelar esses impostos, porque o governo vai ter que fazer alguma coisa, isso é natural, a ordem natural das coisas. É claro que ele não vai falar agora que vai parcelar vai ter um parcelamento especial para todo mundo daqui a um ano, mas obviamente vai ter que ter novas soluções, como por exemplo um próximo refis, um parcelamento especial específico que permita você, por exemplo, não pagar ali esse imposto com toda a correção necessária. Os juros e a multa que for retirado lá na frente pode beneficiar as pequenas empresas. Então, nesse momento, se você optar por não pagar, na minha experiência em mais de 20 anos de contabilidade e atendendo pequenas empresas, eu diria que nós teremos opções em relação a isso que você vai poder se fazer valer estrategicamente. E aí outras coisas que eu coloquei aqui também é a interrupção das ações de cobrança, isso já está existindo hoje.
a possível isenção de impostos, sobretudo de atividades que estão relacionadas ao combate das questões sanitárias e saúde e assim por diante, a facilitação, por exemplo, em importação de produtos, se for o seu caso também pode te beneficiar, e também pensar especificamente nessa questão da geração de caixa. Então, linhas de crédito emergenciais, isso você pode utilizar, manter aspectos de ordem importante para a sobrevivência das próprias pessoas, para atender as necessidades básicas, como, por exemplo, ter o funcionamento das atividades de entrega, ter o funcionamento de restaurantes, mesmo que seja numa versão mais reduzida, porém com a possibilidade de fazer as entregas da comida que for realizada, que for feita nesses restaurantes. Então são coisas, por exemplo, que nós tenhamos algumas ações nesse sentido. Então, se você olhar todo o cenário, por conta própria, pelas nossas próprias ações dentro das nossas empresas, talvez nós não tenhamos toda a força necessária para passar por esse momento. Mas se nós agirmos rapidamente em relação ao nosso negócio e juntarmos concomitantemente com ações que o próprio governo vai ter que fazer em relação às pequenas empresas, nós vamos passar por isso. Porque nós vamos viver um momento que é um momento único e que vai existir por um período. É claro que existem vários fatores ainda imprevisíveis que vão determinar quanto tempo nós vamos ter de crise em relação a esse momento que nós estamos passando. Mas independentemente disso, você precisa agir estrategicamente. Não pode perder a esperança, não pode deixar que o pânico faça você não enxergar novas possibilidades. Vou dar um exemplo bem clássico para você. Ontem mesmo nós estávamos almoçando num restaurante que ainda está funcionando, né? E que é bem aqui do lado, aqui nós fomos almoçar e a pessoa nos conhece há muito tempo, mas é um restaurante relativamente simples. E aí nós falamos lá para a dona do restaurante, falamos o seguinte: vocês estão fazendo entrega? Ela falou: não. Vocês estão no iFood ou algum tipo de serviço, de app que te permita, por exemplo, as pessoas comprarem por telefone, pelo app e tudo mais? Não, não estou. Então vocês façam isso hoje. Façam isso nesse momento, porque a sobrevivência do seu negócio está diante das suas mãos ainda. Vai acabar a possibilidade de vocês servirem como vocês estão servindo aqui hoje. Quando nós chegamos hoje lá, ela já tinha feito as mudanças, ela mudou inclusive o self-service, ela tampou tudo, colocou o serviço somente à la carte, para questão de segurança sanitária. Ela também já tinha se cadastrado no app, ou seja, ela tinha feito a mudança em relação a isso. E é disso que nós precisamos. Por um lado, informações como essa que eu estou dando aqui para você, que pode não ser suficiente, nem quero esgotar as possibilidades de ajuda, sob o ponto de vista de conhecimento que eu posso te dar, mas você ouvir as pessoas, ouvir os empreendedores bem-sucedidos, os empresários que estão em outros níveis, que já passaram por outras crises, pessoas que estão dando para vocês orientações práticas, para vocês poderem entender como é que vocês podem minimizar todo esse impacto. O cenário que nós temos é que o coronavírus não pode acabar com as nossas vidas, não pode acabar com os nossos negócios, não vai acabar com o Brasil, com a nossa economia, não vai destruir o nosso povo. Mas nós temos que trabalhar estrategicamente. Não podemos ignorar que nós teremos tempos difíceis. Nós estamos trabalhando aqui em prol do nosso negócio. Você tem que trabalhar em prol do seu negócio. Se todos nós trabalharmos, nós vamos passar por isso, nós vamos minimizar os impactos e nós vamos, daqui a alguns meses, ter grandes lições, sobretudo desse momento que nós estamos passando e continuar aí prosperando quais empreendedores. Fez sentido para você esse conhecimento que eu tentei transmitir para você aqui, sem querer esgotar o que a gente pode fazer e todos os outros conteúdos disponíveis aqui no canal? Pois bem, espero que sim. E saiba que você pode contar com a Tactus, pode contar comigo, com orientações para poder ajudar o seu negócio a passar por esse momento.